Olá, amados. Eu costumo fazer vídeos e enviá-los ao YouTube, mas este vídeo é meio que de improviso aqui. Eu gostaria de enviar apenas para o Face, até porque não vou editar. É uma pequena meditação no conceito de o que é ser igreja, ou o que é a igreja, ou quem é a igreja. Então vamos dar uma lida, né? Vamos ler juntos Mateus, capítulo 16. Vamos ler apenas o verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Yeshua estava passando, juntamente com os seus discípulos, pela cidade de Cesareia de Filipe. De repente, ele fez duas perguntas aos seus discípulos. A primeira pergunta dizia respeito ao povo. Ele pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E os seus discípulos responderam, né? Dizem ser Elias, outros dizem Jeremias, Elias, Jeremias, João Batista, ou um dos profetas que havia de vir. A segunda pergunta foi diretamente a eles, aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Então o Messias perguntou: e vocês? Quem vocês acham que é o Filho do Homem? Ou seja, quem vocês acham que eu sou? Simão Pedro, né, o Kefa, aquele que, com certeza, dentre os apóstolos, era aquele que possuía maior, digamos assim, iniciativa, ele foi até Yeshua e respondeu: Mestre, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Messias replicou, disse a Pedro: Pedro, quem te deu essa revelação não foi carne e sangue, ou seja, não foi homem algum. Isso não procede da filosofia humana, isso não vem de homens. Mas quem te deu esta revelação foi o Pai que está nos céus. E continuou dizendo: sobre esta pedra, prestem bem atenção, sobre esta pedra, quer dizer, sobre esta palavra, sobre este verbo, o verbo que é o próprio Messias, edificarei a minha igreja. O Messias não estava dizendo que estava edificando a igreja sobre Pedro, como afirmam os católicos, não. Sobre esta palavra, a palavra dita por Pedro, a revelação de Pedro, que é o próprio Messias, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em grego, igreja quer dizer eclesia, chamados para fora. Ou seja, não fomos chamados para o confinamento, para dentro de templos. Fomos chamados para fora, para pregar as boas novas do Messias. Aí você deve se perguntar: irmão Newton, qual é a igreja verdadeira? Ou quem é igreja? O Messias respondeu: onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ou seja, no nome do Messias, lá ele estará presente. Ali se estabelecerá uma eclesia. Aí você diz: mas a igreja verdadeira não é a católica, como afirma o Papa e os demais membros do clero católico e até os membros da igreja católica? Não. A igreja católica, ela começa a surgir no ano de 312, quando Constantino começa a namorar com a igreja, né? Começa a ter um namoro com uns tais de pais da igreja, homens interesseiros que ali estavam. E ela surge no ano de 325, depois de Cristo, no concílio de Niceia. Irmão Milton,
Saiba então, Yeshua, o Messias, não fundou a Igreja Católica. Esta foi fundada por Constantino, com o apoio dos pais da Igreja, daqueles que são reverenciados como pais da Igreja. Alguns deles ali estavam. Segunda coisa, a Igreja verdadeira também não é evangélica. Esta começou a ser erguida, se não me falha a memória, no século XVI, e se não me engano, salvo engano, no ano de 1517, a partir da revolta de Lutero, que era um padre católico também, que tentou reformar o catolicismo. Então não foi Lutero que criou a Igreja Evangélica, mas quem criou a Igreja Evangélica foi os seguidores de Lutero, aqueles que se embasaram em suas teses. Não é isso? Então, também a Igreja Evangélica, com suas liturgias, com seus dogmas, com suas crendices, com seu paganismo, assim como a católica, ela não é a Igreja verdadeira. A Igreja verdadeira é composta de todos os santos que já foram, que estão e que ainda virão a este planeta e que adoram o Pai em espírito, em verdade, e que creem na revelação do Pai, que é a palavra de Deus é o Messias. Estes sim são a verdadeira igreja. A verdadeira igreja não é aquela que tem um CNPJ, que tem um templo, que tem dogmas, que tem doutrinas, que tem liturgias, mas se é onde há pessoas reunidas com coração sincero, umas para com as outras, em nome do Messias, ali está constituída a igreja. Pode ser nessa simples casa, pode ser no seu trabalho, pode ser na praia, em qualquer lugar onde esta igreja estiver em espírito e em verdade, ou até mesmo aqui pela internet, como nós estamos dialogando, ali realmente há uma eclesia, há uma igreja das pessoas que foram chamadas para fora para divulgar as boas novas do Salvador. Amar o próximo, perdoar, viver uma vida justa. Ninguém é perfeito, irmão. Todos nós temos erros, muitos erros. Agora, na igreja não cabe lugar para hipocrisia, para uma pessoa vestir uma capa, colocar uma máscara e mostrar para o mundo que é quem realmente não é. Então, a igreja é formada por 2, 3 ou mais pessoas que estão reunidas em nome do Messias. Esta é a igreja verdadeira. Então, para finalizar, eu queria dizer a você que você não precisa fazer parte de uma igreja institucionalizada, nem da igreja católica, nem de uma denominação evangélica para você ser salvo, ou para você ser igreja. Não, você não precisa. Você precisa crer na palavra de Deus, que é o Messias, e adorar o Pai em espírito e em verdade. Em espírito. Ou seja, não precisa de um lugar, digamos assim, pré-estabelecido. Em qualquer lugar. E em verdade, com o coração verdadeiro, diante do Pai. Valeu?